Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, que foi feito pela comissão. E nós vamos tentar agora... Eu não sei se vai atrapalhar um pouquinho o slide. Isso. Até porque o senhor não vai poder ver daí, né? Isso. Então, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito, E eu estou aqui representando também o Instituto Nacional de Políticas Públicas do Álcool e Drogas, que é o INPAD, coordenado pelo professor Dr. Ronaldo Laranjeira. E a nossa formação médica é feita na Universidade Federal de São Paulo, e a formação também em farmacologia, e por essa foi uma das razões que eu fui convidado também pela formação como farmacologista, pela Universidade Federal de Santa Catarina, e pós-graduação em dependência química pela Unifesp. E assim como o padre Aníbal, eu também vou me ater, embora falando de políticas públicas, me ater à questão da saúde mental, independente dos vários aspectos que estão ligados a essa questão da legalização do uso recreativo da cannabis sativa. Nós vamos ver em 4 tópicos. O último tópico, inclusive, vou deixar em aberto, se for possível, eu entro no último tópico, talvez se prolongue um pouquinho, não dê tempo de falar sobre o exemplo da Suécia, mas a gente vai ver quais são as perguntas mais frequentes, quais são os efeitos farmacológicos dos canabinoides, quais são os princípios das políticas públicas que nós acreditamos que sejam interessantes para todas as drogas, incluindo a cannabis sativa, e, por último, exemplo da Suécia. Bom, quais são as perguntas mais frequentes que nós temos quando a gente discute legalização? A primeira delas: a liberdade do indivíduo para consumir cannabis, desde que não haja prejuízo a terceiro, está acima do dever do Estado em proteger sua saúde? Essa talvez seja uma das questões centrais, e que acaba levando a um debate de ideias, e entre a saúde pública e a questão de direitos das pessoas, direitos individuais, questões ideológicas, etc. A segunda, a legalização do uso de cannabis leva à redução da violência, que o padre Aníbal já comentou um pouco, algumas coisinhas vamos falar um pouco mais. Terceiro, como se fará o controle do comércio de uma nova droga legalizada no país? A gente já teve aqui, me parece que na comissão, um representante do governo do Uruguai já abordando um pouco esse tópico, mas levando em considerações o nosso país, e a introdução de uma nova droga, quem faria esse controle, como seria legalizado, como seria a distribuição da droga, etc. E a quarta pergunta, que eu julgo a mais importante: haverá aumento de problemas de educação e de saúde, sendo as drogas mais acessíveis com a legalização? Então, a primeira das perguntas, A gente vai tentar falar de forma resumida. É lógico que teria assunto, acho que para uma hora ou mais aqui, talvez nas perguntas a gente possa se aprofundar um pouquinho. Então, começar a usar drogas pode ser uma questão de escolha pessoal, uma questão de livre-arbítrio, Eu tenho um colega que usa drogas, ele me oferece. O cérebro humano, ele amadurece por volta dos 24 anos de idade, e o adolescente, o adulto jovem, ele é muito curioso, Ele quer experimentar muitas coisas, muito ávido por experiências, Então, é muito comum chamada peer group pressure, ou mesmo na própria família, você ter usuários de drogas na família, um pai ou um familiar que lhe ofereça drogas, que está ficando relativamente comum. Ou a própria experimentação num momento que você está com o seu nível de consciência alterado, A ingestão de álcool, a ingestão de outra substância, você pode experimentar uma determinada droga. Agora, mais ou menos o que se sabe em torno da maconha, de 10% talvez chegue a 20% das pessoas, depende dos trabalhos que são apresentados, elas vão poder se tornar, mais ou menos o que acontece com o álcool, se tornar dependentes dessa droga. Elas podem ter uma experiência muito agradável com a substância e repeti-la ao longo da vida. E as pessoas vão acabar se tornando dependentes, e as pessoas, então, elas já perdem o direito de escolha na questão do cessar o uso da droga. Ou seja, já houve uma alteração neurofisiológica no seu sistema nervoso central que impede esse indivíduo de espontaneamente tomar uma decisão de parar de usar a droga, Mesmo sendo a maconha uma droga que tem uma síndrome de abstinência relativamente mais branda do que as outras drogas. A dependência química em geral, incluindo a maconha, provoca prejuízos familiares, sociais e também econômicos. A segunda pergunta: a legalização do uso de cannabis leva à redução da violência? Acho que o padre Aníbal foi muito feliz em comentar a questão do crime organizado,
E ainda nós temos a questão do próprio cigarro no país, né? O cigarro é uma droga legalizada, existem campanhas contra o fumo, né? O cigarro é a primeira droga no mundo em que você tem hoje mais pessoas abandonando o uso do que começando, né? Então, as campanhas publicitárias nos Estados Unidos, aqui no próprio nosso país, elas estão reduzindo o consumo de cigarro. No entanto, a gente tem um grande volume de cigarro que entra ilegalmente no país, né? Ele entra através das fronteiras e é vendido ilegalmente no país, um cigarro de menor qualidade e um cigarro mais barato também. Ou seja, a população tem disponível o cigarro comprado com taxa e, como a gente viu ao longo dos anos, né, como já foi explicitado, aconteceu com o cigarro, com outras drogas, à medida que você aumenta o consumo, você tem maior venda, tem mais lucro, você pode diminuir o preço, tem mais competição, mais concorrência, pode diminuir o preço de uma substância, você vai ter uma droga mais barata, você vai ter mais pessoas comprando. Tanto é que um dos mecanismos de redução do controle do álcool, do consumo de álcool, é justamente a taxação e o aumento do preço do próprio cigarro. Nos Estados Unidos, uma carteira de cigarro extremamente cara, é muito mais cara do que custa aqui no Brasil para se tentar reduzir o consumo. Só que aí o raciocínio que se faz na prática é que o crime organizado poderá e provavelmente vai fazer isso, vai continuar a oferecer drogas. Então, um indivíduo usuário de maconha, uma droga legalizada no país, ele vai ter a opção de comprar tanto a droga legalizada quanto a droga oriunda dos locais de compra dele, principalmente se já for um usuário, né? E, de qualquer forma, você vai ter mais pessoas utilizando drogas lícitas e acesso às drogas que continuarão sendo ilícitas. Apesar das falhas nas políticas de controle, uma droga sendo ilícita faz com que menos indivíduos estejam expostos ao seu consumo. E isso foi uma grande crítica que foi feita na proibição das drogas nos Estados Unidos, na questão do álcool, né, em que muitas pessoas morreram de cirrose, etc., porque compravam a droga feita de uma forma totalmente despreparada, né? Pessoas morriam de cirrose, etc., né? Mas se você levar em consideração o volume de pessoas hoje que morrem de cirrose nos hospitais com a droga legalizada, é também um dado assim, extremamente alarmante. Acidentes de trânsito, etc., uns 60% das pessoas que morrem em acidentes de trânsito ou envolvidas em acidentes de trânsito estão alcoolizadas, né? Então, a questão da própria liberação do álcool, ela serve com 2 pontos. Você tem droga de menor qualidade, com mais risco às pessoas e tem maior pessoas se envolvendo com criminosos. E você liberando a droga, você tem mais pessoas morrendo, utilizando na questão do álcool especificamente. Terceira pergunta: como se fará o controle do comércio de uma nova droga legalizada no país? O controle da produção e distribuição terá que levar em conta a qualidade do produto, taxação, etc., e a chance do mercado legal continuar existindo é grande, com produtos de menor qualidade sem taxação, atraindo alguns novos usuários e mantendo a parte da clientela antiga. Então, a dificuldade de controlar a produção, distribuição, e aí vem uma coisa que eu considero principal: evitar a venda a menores de idades, né? O trabalho da Unifesp foi feito, 90% das pessoas menores de idade, conseguiram comprar bebidas alcoólicas, né? Você sabe que a venda de bebida alcoólica é proibida para menores de 18 anos. Foi feito um trabalho por um colega nosso, o Dr. Romano, e 90% das pessoas conseguiram comprar álcool em qualquer lugar do estado de São Paulo, sem nenhum tipo de pergunta, qual a idade que eles tinham. Crianças de 12, 14 anos chegavam nos locais, se identificavam: eu quero levar álcool para casa, bebida, vodka, etc. E nenhum deles, só 10% deles foram perguntados se eles tinham perguntados para apresentar uma carteira de identidade. Então, a exposição dos menores à maconha, ela provavelmente vai ser um dos grandes problemas da liberação, não só da maconha, mas como qualquer outra droga que você é liberado, você vai ter muita dificuldade de passar essa mensagem que essa droga só deveria ser consumida por maiores de idade, né? Ou a gente esperamos, quando a gente fala liberação da maconha, a gente não está prevendo que pessoas de 8, 10 anos, 12, 14, possam utilizar a substância. Haverá aumento dos problemas de educação e de saúde? Sem dúvida nenhuma, né? A maior disponibilidade, isso é uma equação da Organização Mundial de Saúde. A maior disponibilidade de uma droga aumenta o seu consumo. E os problemas relacionados ao seu uso, isso é histórico, né? Com o cigarro, com o álcool, com todas as drogas que são liberadas. E mais pessoas se tornam dependentes. Você tem um percentual X, você tem 100 pessoas, 10% com dependência, são 10. Você tem 1.000, você tem 100 dependentes da droga. Então, a liberalização da cannabis por qualquer governo passa a mensagem de que se intoxicar é permitido, especialmente junto a crianças e adolescentes. Essas são as grandes mensagens na questão da liberação das drogas. A criança cresce vendo seus irmãos mais velhos, seus pais, as pessoas comprarem livremente uma substância. E eu lembro muito bem do atleta que contraiu o HIV na década de 90 e fazia campanha, até hoje faz, né, que é o Magic Johnson, da NBA americana, e ele veio no Brasil e uma vez ele fez uma colocação muito interessante. Ele disse: olha,
na prevenção de drogas, né, que ele falando sobre HIV e drogas e tal, na prevenção de drogas, eu só quero pedir uma coisa para vocês, que no aniversário das crianças de vocês não bebam bebidas alcoólicas, os adultos não bebam álcool na frente das crianças. Né? E tem um cartaz que ficou muito famoso na Inglaterra, que tem uma mãe fumando e uma criança pequenininha olhando para ela com uma admiração muito grande, e o cartaz é assim, Mothers do, Children too. As crianças fazem, as mães fazem, as crianças imitam. Então, o comportamento de que você pode fumar livremente qualquer tipo de substância, se você incluir mais uma substância liberada, vai aumentar a pressão sobre as crianças e adolescentes. E o próximo passo é uma crença de que você pode liberar também outras drogas, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o crack está desaparecendo nos Estados Unidos. Né? O tamanho de destruição que ele causa, o preço, eles estão trocando mantendo a própria cocaína, os traficantes já não têm tanto interesse no crack, e estão utilizando as drogas sintéticas para poder causar um potencial maior de venda, de lucro, etc., que são drogas mais caras. No Brasil, como é um país mais pobre, isso aí já é mais difícil de acontecer, mas, por enquanto, a gente está correndo esse risco também. Bom, as questões principais são essas, depois a gente vai debater, que tem prós e contras dos dois lados, eu não estou dizendo aqui que uma dessas afirmativas seja verdadeira, esse é o ponto de vista de saúde mental. Existem várias correntes que discutem, e por isso que o assunto é bastante polêmico. Efeitos farmacológicos dos canabinoides. É geralmente aceito que os riscos para a saúde associados ao consumo do cannabis são inferiores, sem dúvida nenhuma, bem inferiores ao do consumo de heroína ou de cocaína. Né? Eu costumo dizer assim, para uma família dependente de cocaína, que é uma verdadeira tragédia que se abate sobre a vida da pessoa. Né? Heroína tem pouco aqui no Brasil. E a cannabis é uma pena, né? A gente lamenta, porque eu vejo meus pacientes, que vão ao nosso consultório, pelo menos, são aqueles pacientes dependentes, que já perderam muitas coisas na vida, muitos com quadros psicóticos, etc. E a gente acaba vendo uma tristeza muito grande, mas você tem mais tempo de aderir, de tratar aquela pessoa do que em relação à cocaína, que muitas vezes é uma situação emergencial. Você tem que agir naquele momento sobre o risco de vida que aquele paciente corre. No entanto, devido à elevada prevalência do consumo de cannabis, essa droga pode ter um impacto significativo na saúde pública. Alguns efeitos físicos agudos: olhos avermelhados, boca seca, taquicardia, broncodilatação. Efeitos psíquicos agudos: o indivíduo tem uma sensação de calma, de relaxamento, redução da fadiga, hilaridade, angústia, tremores, sudorese, prejuízo na memória e atenção, alteração da percepção espacial e temporal, delírios e alucinações em alguns casos. Não esqueçamos que essas drogas elas estão sob a classificação de drogas alucinógenas, né? A cannabis sativas é uma... Eu acho que todos da mesma aqueles... maneira que nós vamos respeitar as perguntas de vocês. Todos aqueles podem se manifestar livremente, pessoal, não há nenhum problema. Tá? Agora, realmente, aguardem a fala e façam as perguntas necessárias depois, a gente vai responder com muita satisfação. Efeitos psíquicos crônicos: déficit de aprendizado de memória, síndrome motivacional, piora dos distúrbios psíquicos pré-existentes ou latentes, e abstinência, que é a náusea, agitação, irritabilidade, confusão mental, taquicardia e sudorese, que era observada em alguns pacientes. Uma meta-análise publicada em fevereiro de 2011, no Jornal do Archives of General Psychiatry, mostra que a associação entre o uso de cannabis sativa e outras substâncias psicoativas no aparecimento precoce de sintomas psicóticos. Isso é muito observado em consultório, tanto em pacientes jovens, né, com esquizofrenia, quanto em pacientes na faixa dos 40 anos, desenvolvendo muitos distúrbios cognitivos de memória e também distúrbios paranoides, né, com ideias fixas, totalmente fora do contexto da realidade. O resultado desse estudo traz forte evidência de que a redução do consumo de cannabis pode retardar ou mesmo prevenir o aparecimento de alguns tipos de psicose. Né? O mesmo estudo mostra que o consumo de álcool não está associado com esse efeito. A cannabis sativa e o sistema de recompensa. Essa, quando eu converso com meus pacientes, a principal abordagem que eu faço com eles é em relação ao sistema de recompensa. O sistema de recompensa é um sistema que foi começado a ser estudado na década de 80 e ficou bastante conhecido e reconhecido hoje como um sistema de vias dopaminérgicas numa área do cérebro que é muito longe, vamos dizer assim, do córtex cerebral, ou seja, da nossa área de inteligência. E esse sistema de recompensa fica na área de hipocampo e nós temos uma alteração dopaminérgica importantíssima. Eu costumo dizer que é como se ele fosse uma bússola de sobrevivência do indivíduo. O sistema de recompensa no mundo animal, ele é ativado somente em 3 situações, né? Após saciar da fome, após a vitória contra o inimigo e após a reprodução, após a sexualidade. Ou seja, ele sinaliza
a sobrevivência do indivíduo. O oposto à desativação do sistema é o sistema de luta, o sistema predominantemente noradrenérgico, em que o indivíduo fica pronto para a luta ou para a fuga. Quando ele tem fome, quando ele está ameaçado ou quando ele está sozinho e não consegue reproduzir a espécie. Lembrando que no mundo animal a reprodução ela não é por fins prazerosos, e sim para fins de preservação da espécie. Ou seja, quando você aciona o sistema de recompensa, embora a gente não perceba isso, intrinsecamente a gente está mandando uma mensagem para o nosso cérebro. Olha, está tudo bem. Você tem dopamina à vontade, você não está ameaçado por ninguém, você não está passando fome, você não está em segurança, e por isso que a gente tem aquela sensação de relaxamento, de bem-estar, após uma vitória no trabalho, após uma vitória no esporte, após uma sensação não só da sexualidade em si, né, mas como também o sorriso de um amigo, de pessoas queridas, realizações pessoais das pessoas. E a partir do momento que você hiperativa esse sistema com alguma substância, esses valores acabam ficando em segundo plano nos dependentes da substância. Ou seja, o sorriso, o amor, a paixão, etc., eles são concorrentes, ou melhor, a cannabis e outras drogas também que estimulam o sistema dopaminérgico, acabam concorrendo com esse sistema numa área do cérebro que você não tem acesso à inteligência, uma área puramente emocional. Então, esse estudo foi muito interessante agora, desse ano passado, mostrando que os níveis do estriado, região do cérebro de recompensa e motivação, se mostraram mais baixos em usuários regulares de maconha. Ou seja, eles têm menor interesse porque eles estão hiperestimulados o tempo todo pela maconha. Na falta da maconha, você tem uma redução do interesse de modo geral e o seu principal centro de atenção nos dependentes da droga acaba sendo o uso da substância. O resultado desse estudo explica o motivo da maconha ter a tendência, isso é uma frase do pesquisador, tá? As pessoas a se sentarem sem fazer nada. Isso a gente observa nos usuários crônicos de maconha, realmente são muito pouco motivados e são pessoas que precisam realmente de tratamento. Os efeitos farmacológicos de canabinoides, eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é da minha área clínica, mas o padre Aníbal o professor Aníbal já explicou bem. O uso terapêutico, a gente confunde às vezes o THC com o uso terapêutico da droga. O THC é a substância que libera bastante dopamina, atua no sistema endocannabinoide, inclusive ele atua num receptor de anandamida. Ananda é uma palavra que vem do hindu chamada felicidade, né? É a proteína da felicidade, que dá aquela sensação de bem-estar, mas a maioria dos efeitos terapêuticos da planta é provocada pelo canabidiol e outras substâncias também que não tem efeito psicoativo. Portanto, elas podem ser úteis na prática médica. A gente acabou de ver uma resolução do Conselho Federal Estadual de Medicina de São Paulo liberando, né, para a questão das convulsões, né, o uso dessa substância. E, certamente, a meta-análise desse trabalho, que foi que saiu ano passado, a meta-análise é um estudo de todos os trabalhos, um resumo de todos os trabalhos que são pró e a favor de uma determinada situação, de determinada substância. Mostraram que o uso terapêutico certamente não é adequado sob a forma de cigarro de maconha, em razão do seu potencial de efeitos colaterais indesejáveis e risco de dependência. Ou seja, se existe uso para a cannabis sativa, esse uso deve ser feito medicamente através de comprimidos e, como foi bem sugerido, através de teste de fase 2, fase 3, e os medicamentos sejam bastante seguros, livres de efeitos colaterais e jamais, do ponto de vista de saúde mental, a gente apoiaria a liberação da substância para fins de tratamento de saúde sob a forma de cigarros de maconha. Assim, em relação às políticas públicas que nós devemos nos preocupar com relação às drogas em geral, incluindo a maconha, a gente deve levar em consideração que o consumo de drogas se transformou em um problema de saúde pública de primeira ordem, que medidas urgentes são necessárias para proteger os usuários e suas famílias dos efeitos das drogas, que a dependência de qualquer droga é uma doença crônica e que necessita tratamento com múltiplos recursos de longo prazo, e que, além do tratamento, a reinserção social de longo prazo, quando necessária, deve fazer parte desse processo. Ou seja, a dependência de drogas, é uma resolução do NIDA, né, do Instituto Nacional de Drogas, do Drug Abuse do governo americano, ele não recomenda que qualquer tratamento para dependência química seja inferior a 6 meses. Muitos pacientes tratam praticamente a vida toda, né? É uma doença que não tem cura, mas você tem o que os americanos chamam de estado de cura, que é depois de 3 anos você livre de uma substância, você pode ter uma vida praticamente normal, mas não pode voltar a usar a substância se você reativa os núcleos de dependência no sistema nervoso central. E é muito importante a questão da reinserção social de longo prazo, que muitos desses indivíduos, eles acabam, mesmo com o uso da maconha, acabam tendo um estilo de vida
e passam muito do tempo das conquistas. Indivíduos usam a maconha até os 28, 30, 35 anos e acabam perdendo seus referenciais de interação social e cria quase que um mundo próprio, né? Onde ele não está feliz naquele momento, ele está procurando ajuda. E muitos pacientes acabam buscando ajuda para tentar se reinserir. E os exemplos são os mais interessantes possíveis. Eu já tive pacientes na clínica, né? Porque eu sou um clínico, eu faço pesquisa, mas eu sou clínico. Inclusive, eu sou um clínico que mora em Florianópolis, né? Onde está vivendo essa situação toda aí, essa situação dramática da violência. E uma das queixas, assim, eu enumero as queixas principais dos meus pacientes, muitos deles, né? Alguns vêm através do casamento, porque a esposa não aceita, ou porque estão tendo problemas crônicos pulmonares, ou porque tiveram problemas cognitivos, ou porque estão quadros paranoides já aos 30, 40 anos de prejuízo na empresa. Mas um deles veio com uma coisa muito curiosa que me chamou bastante atenção, né? Ele veio se tratar porque quando ele ganhou o neném não conseguia segurar o neném no colo por causa do cheiro da roupa, né? Porque o usuário crônico de cigarro e o usuário crônico de maconha, eles têm realmente aquela característica do cheiro que pode comprometer no seu ambiente de trabalho também, lembrando que é uma droga ilícita, né, pessoal? Lembrando que é uma droga ilícita e isso prejudica no ambiente de trabalho. Alguns modelos de tratamento com auxílio de algumas universidades poderiam ser ampliados e a participação do setor de autoajuda, narcóticos anônimos, familiares, organizações comunitárias deveria fazer parte central da organização dessa resposta. Os usuários identificados deverão ser monitorados pelo Serviço de Saúde para avaliar a adesão ao tratamento e as famílias deverão receber todo o apoio necessário para ajudar o usuário de drogas a permanecer em tratamento e no longo processo de recuperação. A recuperação deve ser atingida com acesso à educação, treinamento, emprego, serviço de apoio à família e, quando for relevante, a punição com os meios judiciais disponíveis, quando for relevante. Eu não sei se ainda tem tempo, eu queria... Pode ser? Tá. Vou passar rapidamente essa questão, pessoal. Eu vou passar uma questão que eu já apresentei na Senado, inclusive, e por que eu vou passar esse exemplo da Suécia? Tá? Esse foi um comentário que eu fiz para um artigo. É exatamente esse o artigo, por isso que eu quero apresentar o exemplo da Suécia. Esse argumento, quem falou muito bem, né? Porque geralmente se usa muito o argumento da Holanda, que é um país primeiro mundo, dos Estados Unidos, da Itália, da Espanha, são países europeus também. E o único país europeu que tem um pensamento oposto à da liberalização das drogas é a Suécia. Então, eu trago isso em contraponto a vocês verem como também tem outros países que pensam de forma diferente, e a gente está aqui para isso, para debater ideias e para pensar de forma, trazer ideias diferentes para vocês também, né? Então, a Suécia é o único país do mundo que prevê uma coisa diferente, país democrático do mundo, que prevê uma coisa diferente dos outros países, prevê a erradicação de drogas, eles não prevêem a liberalização de drogas, que é uma coisa muito curiosa, até me surpreendeu muito essa questão, por justamente ser um país desenvolvido. Então, o sistema de controle de drogas sueco é um dos mais debatidos nos anos recentes, difere muito do que ocorre na Europa. Cristóvão, Pelote, se me permite, nós estamos numa audiência pública, eu acho que todos devemos nos respeitar. Mas está sendo respeitado. A única eu hora acho que saiu que um pouquinho não precisa ter essa intervenção. Há alguém falando, debatendo. Isso. Eu acho que todo mundo, nós somos livres para ser contra algo ou a favor de algo. Isso. E nós vamos ouvir a todos aqui de forma respeitosa. Eu acho que não tem a necessidade de estar fazendo essa intervenção no meio da fala do doutor. Eu acho que não. E a única hora que saiu, eu reclamei. Até porque eu, como relator, quero ouvir, sim, o que os que aqui estão têm a dizer, especialmente as experiências de outros países. Exatamente. É por isso que é importante a gente trazer para debate, né? Eu sou muito aberto a debate, eu não sou uma pessoa de convicções fechadas, sou muito aberto a debate, respeito as pessoas que vão me buscar para tratamento, respeito as pessoas que não querem fazer tratamento, que acham que o uso da droga é bom para elas, mas eu tenho meu ponto de vista e é interessante colocar, até para que vocês reflitam sobre ele também, concordando ou não. Então, no caso da Suécia, ele é muito mais restritivo, o uso de drogas não é tolerado. Em 1977 foi declarado que um dos objetivos do sistema era criar uma sociedade livre de drogas, que é um oposto à Holanda. A Holanda fica do ladinho ali, né? Eles têm uma ponte que liga os dois países. Aliás, a Dinamarca e depois até a Suécia. Vale a pena olhar historicamente outro fator que influencia a política de drogas. O desenvolvimento por mais de um século da política sueca de álcool. O modelo que recebe evidência para o álcool é usado para as drogas. Quanto mais pessoas experimentarem as drogas, maiores as chances de termos usuários pesados e funcionais. Quanto mais usuários de maconha, maior o número de usuários de outras drogas mais pesadas. Esse é um conceito sueco, isso é dito por eles, pelo próprio governo sueco. Para a implementação desse objetivo, quantidade substancial de dinheiro tem sido alocado, que é uma das grandes questões de dependência química que a gente luta muito, né? Para tratar a dependência química, está falando de liberalização de uma droga, que é um assunto, mas a gente fala de dependência química e de tratamento das pessoas que sofrem. Né? E a gente precisa de muito dinheiro para isso, precisa ter precisa ter uma prioridade governamental realmente no combate aos dependentes químicos, que está muito ligado ao crime de um modo geral. Prevenção e informação, política de controle e tratamento são os pilares do sistema sueco.
Indicadores disponíveis mostram que o número de dependentes químicos nos países é relativamente baixo quando comparado com a Europa, né? Ele é bem inferior ao restante da Europa. Embora o uso de drogas seja considerado socialmente inaceitável, o objetivo da política não é punir os indivíduos. Ao oferecer cuidado e tratamento, o usuário deveria se tornar livre das drogas e ficar reabilitado e reintegrado à sociedade. Nos anos 80, houve uma mudança conceitual importante, o sistema passou a buscar reduzir a demanda de drogas e o objetivo não era mais o traficante, mas os usuários, né? E esse é um ponto fundamental desse trabalho, né? Toda a política sueca é centrada em cima do usuário, não da punição, da prisão, e sim da orientação e do tratamento precoce nas pessoas que estão utilizando drogas. O uso de drogas tornou-se criminalizado, mas essa abordagem potencialmente permitiu identificar novos usuários e oferecer tratamento. Nesse modelo, se acaba usando muito o sistema policial, mas não o sistema policial punitivo, mais ou menos aquilo que a gente tem como aqueles policiais que fazem treinamentos no PROERD, etc., né? A Suécia mantém uma boa relação de policiais com relação à população geral, 12% do tempo da polícia é gasto com abordagem de usuários de substâncias, e ela está no centro do objetivo de ter uma sociedade sem drogas. Em 1988, o uso de drogas tornou-se crime nesse país, mas a penalidade não é a prisão, mas sim uma multa. Mais recentemente, a pena aumentou para a prisão de até 6 meses em casos de pessoas que recidivam, né, e que se negam ou se recusam a parar de usar a substância. O uso de exames de urina para detecção do usuário é muito comum e parece não ter grande resistência, quer seja dos policiais ou da população a aceitar essa prática. Um grande número de usuários, especialmente adolescentes, acaba indo para o sistema dessa forma, através de exame. Se o indivíduo usar drogas em público, ele será encaminhado para uma assistência social, para tratamento, ou até o tratamento compulsório, se for necessário. E, por essa razão, investe uma grande quantidade de dinheiro no setor de tratamento. Então, vocês vejam, uma das vantagens desse sistema também é que você tem muito mais verba disponível para tratamento, ao contrário do que a gente tem em várias partes do nosso país, que você não dá a prioridade necessária à dependência química, independente se ela é de cocaína ou outra droga. O sistema legal sueco tem 3 categorias de infração em relação às drogas: menor, normal e maior. Quando alguém é identificado com teste de urina, recebe uma multa. Posse de pequenas quantidades pode ser levar uma prisão de até 6 meses como opção. Quando alguém é pego vendendo droga, será preso em todos os casos. Infrações consideradas maiores recebem pena pelo menos 2 anos e a sentença máxima é 10 anos. Vale a pena salientar que existe uma grande pressão por parte da opinião pública em reivindicar maiores controles sociais e legais em relação às drogas. Você vê curiosidade, né? A gente, quando pensa em país do primeiro mundo, a gente acha que a tendência é só liberalização das drogas e permissão das drogas. E existem países que você pensa, a opinião pública ela é a favor de maiores controles em relação à restrição de drogas. Já estamos terminando. O sistema de tratamento é de 3 pilares de sistemas: corrente de cuidado, outreach, voluntário e involuntário, comunidades terapêuticas. Tratamento involuntário pode ser feito para adolescentes resistentes ao tratamento. E as conclusões finais, então, é que a liberdade da dependência de drogas é uma das metas a ser atingidas, a redução do crime, o emprego sustentado, melhoria do bem-estar físico e mental do usuário, melhoria nas suas relações com as famílias e amigos, capacidade para ser um pai ou mãe cuidadoso e presente. Isso é muito importante, né? A gente observa muito dependente química, esse descuido com a família. O resultado deve ser a reintegração do indivíduo à comunidade. E a conclusão final de que a legalização do consumo da maconha não é recomendada com base nas atuais evidências científicas sob a ótica da saúde mental. Muito obrigado. Aqui as referências.